Hoje é dia do professor, não poderia ser diferente. A Comissão de Educação da Câmara trata do assunto por meio de um seminário que homenageia os professores, falando justamente dos desafios, das dificuldades, tanto no termo das políticas públicas, como na atuação de cada um dos professores, na sua formação, a necessidade de uma formação cada vez mais adequada. A gente vai conversar com alguns dos participantes desse seminário aqui, alguns dos especialistas, representantes dos trabalhadores, começar também com a deputada que propôs a realização dessa audiência pública e que é também uma professora. Vou convidar aqui a deputada Rosa Neide, que é a autora do requerimento para a realização desse seminário, professora Rosa Neide, do PT do Mato Grosso. Primeiro, parabéns, né, senhora que também milita na área da educação, é professora. Os desafios hoje são muitos. A carreira ela já é pouco atrativa em relação aos salários, ela já é pouco atrativa em relação às jornadas muitas vezes extenuantes que os professores têm. Mas a senhora destacaria qual dos principais problemas a ser resolvido hoje na carreira dos professores? Olha, eu vejo que a docência no Brasil, ela historicamente deixa a desejar. Nós nunca fomos os profissionais, a área profissional mais desejada pela juventude, exatamente pela questão salarial, pelas dificuldades na formação. Hoje, 70% dos profissionais são formados em escolas privadas ou no ensino à distância. Nada contra isso, mas o governo precisa fomentar melhor esta formação. Um jovem que opta pela educação, pela carreira educacional, ele precisa almejar no futuro possibilidades de trabalho e de trabalho com dignidade. Então, nesse sentido, é que precisa melhorar e ajustar essa questão. Uma carreira educacional como um todo, ela tem muitos problemas. A gente tem municípios no país em que mais da metade dos professores são temporários, não alcançam sequer o piso, mas a gente tem algumas áreas em que há necessidade maior de professores, né? Como atacar esse problema específico? A área de ciências, a área de matemática, por exemplo, de física, uma área de enorme carência? Nós temos essas áreas, são áreas que os profissionais muitas vezes formam em física e ele é atraído por outro mercado, forma em química e ele é atraído por outro mercado, também condicionado à questão financeira. Hoje a gente vê que o profissional que de forma precária já ministra aula, o governo está cortando exatamente os programas. A UAB no Brasil, que é a Universidade Aberta e à Distância do governo federal, que abre a possibilidade de uma licenciatura para quem já ministra aulas nessas áreas do conhecimento, precisa ser impulsionada. E hoje o governo está cortando. Hoje a gente está vendo a Universidade Aberta do Brasil sem fomento, o PIBID, que também traz para dentro da escola pública profissionais que estão na graduação e que pode melhorar a sua formação, e o governo cortando esse fomento. Então, exatamente nas áreas que tem um apagão, o governo precisa investir mais, precisa atrair profissionais que já estão na rede de forma precária, para que ele, que já tem o gosto por esta área do conhecimento, possa se tornar um profissional com concurso público e com carreira definida para atender à educação pública básica do Brasil. Muitíssimo obrigado, professora Rosa Neide, deputada pelo PT do Mato Grosso, membro da Comissão de Educação. Eu, como filho de professor, conheço bem essa realidade de profissionais extremamente apaixonados pelo que fazem e só isso os mantém, às vezes, em condições muito precárias. Mas eu vou chamar aqui o Heleno Araújo Filho, que várias vezes já conversou conosco aqui nas audiências da Comissão de Educação, porque ele é presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, que reúne mais do que os professores e os demais trabalhadores, mas ele também é professor inclusive de uma área que nós mencionávamos aqui, que tem muita carência, professor na área de ciências, mais especificamente na biologia, né, Heleno, se eu não estou equivocado. No dia do professor, a gente obviamente tem muito a celebrar, afinal de contas, sem os professores não teríamos avançado até onde avançamos, mas poderíamos ter avançado muito mais se o país já tivesse reconhecido na figura do professor um elemento central para o seu desenvolvimento. É verdade, né? Uma profissão, né, que atende basicamente a educação básica pública em nosso país. Mais de 80% das matrículas estão nas escolas públicas. E os que estão também atuando no setor privado têm esta profissão como um fator importante, né, para a sua cidadania, para a sua vida, para desenvolver, né, as ações
no dia a dia da família, do trabalho, na vida das pessoas. Então, uma data que devemos, de fato, comemorar, né, e marcar esse dia de reflexão, debate, de discussão coletiva sobre a profissão da professora e do professor. Perfeito, muitíssimo obrigado. Bom, Heleno, parabéns também e o desejo de que à frente da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação vocês consigam mais conquistas para essa categoria tão importante. Eu vou chamar outro professor aqui, que além de professor e de merecer os parabéns também, é um dos grandes nomes da academia e da gestão de políticas públicas na área de educação, que é o professor Luiz Fernandes Dourado, da Universidade Federal de Goiás. Como eu mencionei, tem muitas pesquisas relacionadas à área de educação, mas tem no seu currículo também a passagem por alguns dos postos-chave no que diz respeito à gestão da educação no país. Doutor Luiz, muitíssimo obrigado, parabéns também pelo seu dia. O senhor mencionou ali vários pontos que precisam de atenção. No momento, segundo a fala do senhor e de outros professores, o momento é de resistência, de evitar retrocessos, mas para além das resistências, aonde a gente tem brechas para avançar, para melhorar no que diz respeito à valorização do professor, formação e, principalmente, acredito que isso seja uma das principais bandeiras, condições mais adequadas para que os professores cumpram essa missão nobre. O senhor mencionava que em São Paulo há 2 agressões por dia de professores, algo que a gente não via no passado até muito recente, não é da minha realidade, não estou dizendo que é um fenômeno que não existia, mas parece ter se intensificado muito. Qual a raiz desse problema e como enfrentá-lo? Bom, acho que hoje nós temos, eu diria que a raiz desse problema é que há um conservadorismo muito grande e há hoje uma tipificação do profissional da educação como alguém que não contribui para a sociedade brasileira, né? Então, acho que a primeira grande questão é ver a importância desses profissionais. Nós falamos em mais de 2,5 milhões de profissionais que atuam de leste a sul, norte a oeste deste país, em escolas ribeirinhas, em escolas do campo, em escolas da cidade, em condições as mais diversas. Então, acho que pensar hoje condições objetivas para esses profissionais significa pensar a sua valorização, que envolve desde formação inicial, formação continuada, carreira, salário, condições de trabalho. Quando nós pensamos as condições de trabalho, nós temos que pensar as condições objetivas das nossas instituições. Então, isso está a requerer de nós, primeiramente, o cumprimento do Plano Nacional de Educação. É necessário materializar o Plano Nacional, as suas metas, as suas estratégias, particularmente no caso da valorização dos professores, as metas 15 a 18, que tem uma incidência muito grande nessa perspectiva. Mas, além disso, é necessário continuarmos um esforço com políticas de Estado para a educação nacional, o que significa garantirmos o cumprimento da meta 20 do Plano Nacional de Educação, que é aquela que sinaliza para que até 2024 nós possamos chegar a 10% do produto interno bruto para a educação, uma vez que nós temos desafios históricos no tocante a acesso na educação básica, na educação superior. Então, essas são questões bastante importantes, necessárias. Para além disso, é necessário, e nós hoje defendemos, uma dinâmica formativa, a Política Nacional de Formação dos Profissionais, o Decreto 8752 de 2016 e também a Resolução 2, Conselho Nacional, Conselho Pleno, 2 de 2015, que traz uma proposta articulada de formação inicial e continuada. Acho que são desafios que estão colocados e nesse momento é fundamental que a sociedade brasileira esteja articulada, aliada a esses profissionais da educação, na defesa desses profissionais. Hoje, professor Luiz, os professores estão diante de um desafio de múltiplas complexidades, que é disputar a atenção do aluno com as telas. Se por um lado é preciso saber usar desses recursos, por outro lado é importante também disputar essa atenção não apenas com esses recursos, mas com os recursos tradicionais, né? Fazer com que os alunos tenham interesses nas velhas formas de comunicação, na contação de histórias, nas interações pessoais que vêm perdendo espaço. Como é que esse desafio pode ser enfrentado? Por um lado, o professor precisa dominar as técnicas, mas por outro, ele também precisa, além de dominá-las, ter coragem de abandoná-las em determinados momentos. Certamente, quer dizer, veja, a gente tem que romper com essa mística de que o grande processo de mudança está centrado na tecnologia.
O grande processo de mudança na dinâmica formativa está centrado num projeto educativo sério, bem estruturado, que inclusive lança a mão das tecnologias. Não temos que ser contrários às tecnologias. O que a gente não pode achar é que a saída é a substituição do professor, por exemplo, pelas tecnologias. Ele cumpre um papel extremamente importante. Como você mesmo destacou, há que pensar um processo formativo também mediado por outras dinâmicas pedagógicas, em que a presencialidade ela é fundamental. Quer dizer, então nós estamos falando, quer dizer, de horizontes formativos, nós estamos falando de um protagonismo juvenil, mas tudo isso, né, juvenil, estou falando juvenil, mas nós podemos pensar isso para a educação infantil, nós podemos pensar isso para a educação de jovens e adultos, é de fato pensar, quer dizer, uma escola com condições objetivas, com laboratórios, com a possibilidade de acesso a várias linguagens. A linguagem tecnológica é uma delas, a música, a poesia, a dança, não é? E os conteúdos científicos fazem parte dessa dinâmica. Então, acho que esse é um grande desafio para nós, como educadores no século XXI. Muitíssimo obrigado. Mais uma vez, parabéns pelo seu dia, professor Luiz Fernandes, que é da Universidade Federal de Goiás. E eu te convido a acompanhar ainda o restante desse seminário, que continua acontecendo numa outra janela aqui. Está acontecendo a transmissão desse seminário na Comissão de Educação, inclusive com estudantes que estão fazendo essa transição da situação de estudantes para a situação de professores nos vários programas que existem para incentivo à docência, outros especialistas debatendo o tema, mas para além desse seminário, para além do Dia do Professor, outros debates muito importantes sobre educação acontecem aqui. Há uma comissão especial discutindo o Fundeb, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, que termina em 2020. A proposta de emenda à Constituição é para que ele seja tornado definitivo na Constituição, para garantir que continue acontecendo uma complementação de recursos federais para a educação básica nos estados e municípios, aumentando dos atuais 10% e do fato de só 9 estados receberem Fundeb, para que até os 27 estados recebam ao final de 11 anos e que a contribuição federal passe a ser 40% do total do Fundeb. Um debate muito importante que continua acontecendo, que você terá cobertura assim que nós tivermos novidade. O relatório já foi apresentado de maneira informal numa reunião da comissão, será apresentado de maneira formal, com abertura de prazo para emendas, e o debate muito acalorado em torno desse assunto. Te convido então a estar acompanhando todos os sistemas ligados à educação e todos os demais temas ligados à sua vida que são debatidos aqui na Câmara dos Deputados, e por isso convite para que você acompanhe as transmissões e também as nossas lives que buscam resumir esses principais debates. E para você receber as notificações das nossas transmissões, eu te convido a se inscrever aqui no canal da Câmara dos Deputados no YouTube, apertar o sininho para receber também as notificações das nossas lives e estar sempre ligado, porque só o conhecimento em torno dos assuntos debatidos aqui, a sua pressão, as suas perguntas, as suas contribuições vão fazer com que as melhores políticas públicas saiam da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional. A qualquer momento a gente volta com mais informações ao vivo aqui, seja do corredor das comissões ou de outro ponto da Câmara dos Deputados, nesse nosso trabalho agora na Câmara. Até mais.